O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conheço, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após termos celebrado no domingo passado a festa do batismo do Senhor, que não só é o batismo, como também com aquele momento, com o batismo do Senhor, inicia a vida pública de Jesus, inicia a sua missão. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir vai nos mostrando quem é Jesus e qual é a sua missão. E novamente nós encontramos no Evangelho a figura de João. João, que é aquele que não só preparou o povo de Israel, preparou o caminho para a vinda do Messias, mas também João é aquele que apresenta Jesus para o povo de Israel, para a comunidade, para que possa conhecê-lo. Mas também João Batista, ao vermos a sua postura no Evangelho de hoje, vamos também percebendo que ele faz um processo ou um caminho espiritual, uma vez que em dois momentos o escritor sagrado nos diz que João Batista não conhecia Jesus. Mas na conclusão do Evangelho, ele diz: Este é o Filho de Deus, este é o Messias, este é o Salvador. Se nós formos ver a nossa caminhada, muitas vezes precisamos de tanto João Batista, ou até mesmo fazer este caminho de João Batista, este caminho de conhecer Jesus. Quantos de nós, muitas vezes, não conhecemos Jesus? Até podemos estar todos os domingos na igreja, podemos até mesmo ouvir falar de Deus, mas quantos muitas vezes não conhecem Jesus? E somos convidados justamente a fazer este processo espiritual do não conhecimento de Jesus, a fazer a experiência com Ele para reconhecê-lo como o Filho de Deus, como o nosso Salvador. Mas também precisamos de um João Batista, ou de tantos João Batista, que sejam aqueles que apresentam Jesus para o outro, para o próximo. Quantos de nós já fizemos
esse processo, este caminho espiritual, mas muitas vezes nos falta a continuação da nossa missão, que é justamente apresentar Jesus para tantas pessoas que não o conhecem. E aqui, as pessoas são os nossos familiares, essas pessoas são aqueles nossos amigos, essas pessoas são aqueles com quem nós trabalhamos diariamente, ou até pessoas que na nossa caminhada nós vamos encontrando e que não conhecemos. E nós somos convidados a fazer justamente esta apresentação, apresentar Jesus para que estas pessoas possam conhecer. E diante da presença de Jesus, que vai até João Batista vê-lo se aproximar e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus? Ele poderia usar tantas outras imagens. Jesus é o libertador, Jesus é o juiz, mas não. Jesus é o Cordeiro, que nos remete justamente a duas imagens do Antigo Testamento. A primeira, se nós formos recordar, é a imagem do Cordeiro Pascal, quando o povo de Israel estava fugindo do Egito, fugindo da escravidão, sendo libertado da escravidão. O que é que Deus pede para que o povo faça? Que imole um cordeiro e com o sangue deste cordeiro vão ungir as portas para que o anjo exterminador não mate os primogênitos do povo de Israel. E Jesus é justamente este cordeiro que nos protege, mas sobretudo é o cordeiro que nos liberta de todo tipo de escravidão, sobretudo a escravidão do pecado. Mas também a outra imagem que nos recorda quando João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, é também o servo sofredor, que a primeira leitura nos apresentou justamente este profeta, este servo, que é uma pessoa misteriosa, não se sabe direito, segundo os estudiosos, quem é, mas que é um homem de Deus, é uma pessoa de Deus. E que se nós formos continuar a leitura do livro do profeta Isaías, vai chegar ao ponto em que o profeta diz: ele foi levado como ovelha, como um cordeiro ao matadouro, para expiar o pecado do povo. E de fato, Jesus é o servo sofredor. Jesus é este cordeiro que é levado ao sacrifício para a expiação dos nossos pecados. E o sacrifício de Jesus se realiza na cruz. E é no sangue de Jesus que nós somos salvos. É no sangue de Jesus que nós somos libertos de nossos pecados. Mas é interessante que quando João Batista aponta Jesus, ele fala aquele que tira o pecado do mundo. Ele não fala os pecados do mundo, ele fala o pecado no singular. Por que João fala no singular de um pecado? Será que não temos tantos outros pecados? Por que falar só de um pecado ou o pecado? João fala que tira o pecado porque para o evangelista João, um pecado leva a consequência de todos os outros pecados, que é justamente o pecado da rejeição de Jesus. O maior pecado é o pecado de rejeitar Jesus, que
que foi justamente o que o povo judeu fez. Rejeitou a proposta de Jesus, rejeitou Jesus como Filho de Deus, e este pecado existe ainda hoje. Quantas pessoas hoje rejeitam a proposta de Jesus? Quantas pessoas hoje, na sua liberdade, não acolhem a salvação que Jesus alcançou para cada um de nós? E hoje eu diria que, além do rejeitar a figura de Jesus, hoje nós temos também um outro problema. O problema de pessoas que muitas vezes ouvem a palavra de Deus ou conhecem Deus, mas selecionam aquilo que acolhem para a sua vida. Ou seja, olha, isso não que eu não quero, não convém para mim, eu rejeito essa proposta e vivo só o que eu quero. Aí vai criando a própria religião ou a própria maneira de viver a fé. Não se submete à vontade de Deus, à vontade do projeto de Jesus. E quantas pessoas nós vemos justamente com tais atitudes? E ainda falando da apresentação de João Batista, ele diz que tira o pecado do mundo. Mundo aqui devemos entender como todas as pessoas que rejeitam a proposta de Jesus. Todos os que rejeitam a proposta de Jesus estão compreendidos aqui no mundo, que tira o pecado do mundo. Então nós vamos percebendo que não basta apenas ouvir falar de Jesus, não basta ver Jesus, é preciso fazer a experiência de Jesus. Como é que eu conheço Jesus? Pela palavra, pela Eucaristia, pela vida em comunidade, pela minha oração pessoal. São meios pelos quais Deus nos dá a graça de conhecer o seu Filho. São meios pelos quais Deus nos dá a graça de não só conhecê-lo, mas também de nos comprometer com o seu projeto, de salvação. Porque uma outra etapa da missão é justamente dar testemunho de Jesus. E olha o processo, a caminhada espiritual de João Batista. A princípio ele diz: eu não o conheço. Depois eu vi o Espírito descer sobre ele, ou seja, reconhece-o como um ungido de Deus, como aquele que é o Messias. E na conclusão do Evangelho, eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus, este é o Salvador, este é o Messias. Quem é Jesus para nós? Será que Jesus de fato é o Messias, é o Filho de Deus? Ou para nós Jesus é tantas outras coisas menos o Messias? Que a partir da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, nós possamos fazer esse itinerário, esse caminho espiritual. Conhecer Jesus é fundamental na nossa caminhada, mas ao fazer a experiência com Jesus, somos convidados a dar testemunho da experiência que nós fizemos. Somos convidados a testemunhar a transformação de vida que Ele realizou, realiza e continua realizando em cada um de nós. Peçamos à bem-aventurada Virgem Maria que nos dê a graça da sua intercessão e que nos faça crescer cada dia mais nesse caminho espiritual, nesse caminho de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.